interrompida porque atrasou. Então hoje eu vou tecer comentários com vocês a respeito do capítulo sobre Lutero, né? É um capítulo bem amplo, bem extenso, né, que mereceria bastante atenção. Aliás, merecia um curso só sobre Lutero, né? Mas aqui dentro do contexto que a gente está fazendo as aulas, né, que eu estou comentando os capítulos, eu vou, na verdade, falar com vocês as conclusões, né? Porque a história de Lutero, acho que vocês conhecem, né? Então, Lutero era um monge agostiniano, alemão, né, que na verdade não tinha vocação para ser padre. Ele era filho de um rico comerciante de cobre. O pai dele tinha minas de cobre, e ele sobrevive a uma tempestade, e ele fica com tanto medo que ele promete para Deus que se ele sobrevivesse à tempestade, ele iria ser padre. Então está aí a origem. Ele nunca tinha pensado em ser padre antes disso. E aí ele quase morreu na tempestade. Aí ele promete que se ele sobrevivesse, ele iria ser padre. Ele era jovem. Era bem jovem. E ele sobrevive, e aí ele decide, né, entrar para o seminário, e ele vai estudar, né, numa universidade que era um grande centro na Alemanha de nominalismo. Era uma universidade imensamente influenciada pelo pensamento de Occam. Então a gente já falou aqui, acho que na segunda aula, né, sobre Occam. Foi que você estava aqui. Sobre o nominalismo de Occam. Então toda a mentalidade de Lutero foi formada por Occam. E ele acabou associando o realismo filosófico à pessoa de Aristóteles, de modo que ele acabou rejeitando todo o realismo e o próprio Aristóteles em consequência disso. Ele chegou a dizer que se Aristóteles não fosse um homem de carne e osso, ele seria o próprio demônio. Começa aí a merda, né? Vamos dizer assim. Ele falou que se Aristóteles não fosse de carne e osso, ele seria o próprio demônio. Nossa. Isso bem. Que exagero. Idiota, né? E qual é o contexto histórico, que é muito importante, né? Eu já comentei com vocês aqui, eu acho que em todas as aulas, que esse período histórico, então Lutero vive no início do século XVI, né? Esse período histórico, que é do século XV até o século XVI, é a chamada Renascença, é o fim da Idade Média, é o início da Idade Moderna, e portanto estava muito em voga, estava uma efervescência ali do nascimento das nações. Então durante o período medieval não existia nações, não havia essa noção de nação e não havia nenhuma nação. A modernidade é caracterizada pelo nascimento das nações. Então estava um sentimento nacionalista muito grande crescendo, e a Alemanha era um caso à parte ainda. Por quê? Porque não existia um país como hoje, chamado Alemanha. Na verdade, é até um contrassenso a gente eles serem unificados e chamar aquilo lá de Alemanha. Por quê? Porque o que existia era um conjunto de povos germânicos. Desde a época do final do Império Romano, se estabeleceram em tribos, né, como os alamanos, de onde vem a palavra Alemanha em português, né, os bávaros, os suábios, os prússios, né, os suevos, os batavos, todos eles eram povos germânicos, inclusive os francos, né, que fundam a França. Os visigodos, os godos, os ostrogodos, todos eles eram germânicos. Mas o que significa ser germânico? Porque na França se fala a língua latina. Eu falo língua latina porque os francos foram enculturados pelos romanos que estavam ali, e a língua franca passou a ser uma língua latina, mas significa etnia. Os romanos chamavam todos esses povos que viviam ao norte da Europa de germânicos. E eram considerados todos bárbaros. Eram todos bárbaros, né? Até os francos. Sim, os francos se tornam. Asterix, né? Não, os Asterix não é franco, ele é celta, ele é gaulês. É um povo que vivia antes da chegada dos romanos na Gália. Por isso que chamava Gália, de gaulês. Aí depois virou França, de francos. Se a gente for ver a história, é que nem a Ilha da Britânia, por exemplo. Existia ali, a Ilha da Grã-Bretanha era habitada pelos bretões. Os bretões eram um povo celta. E aí, quando os romanos chegaram, eles invadiram, e por isso que os romanos deram o nome da ilha de Britânia, ou seja, a terra dos bretões. Quando no final do século V, VI, no final do Império Romano, o povo anglo-saxão invade a ilha da Grã-Bretanha,
Os bretões, uma parte fica lá, uma parte foge para a região onde hoje na França chama Bretanha. Ah, é por isso então. Por isso. Aí eles dão o nome de Bretanha. Aí fica a Grã-Bretanha, que chamava Britânia a ilha. Aí fica a Grã-Bretanha, a Grande Bretanha e a Pequena Bretanha. Entendeu? Que legal. E aí mistura-se. Né? Mistura-se romanos, os bretões que ficaram, e os anglos e os saxões, que vieram de onde hoje é a Dinamarca, e norte da Alemanha, a região onde hoje ele é Schleswig-Holstein, na Alemanha, e a Dinamarca. Ali tem uma região chamada Anglia, né, que era a terra dos anglos. Né? E a Saxônia fica embaixo, que hoje é a Alemanha. Então os saxões e os anglos vieram dali, invadiram, e aí o povo britânico de hoje é essa mistura. Depois também houve as invasões vikings, que vieram de onde hoje é a Dinamarca, também e Escandinávia, né, Noruega e Suécia. E depois teve a invasão normanda, que era um povo viking também, que misturou com os francos. Então, ou seja, os britânicos de hoje são uma mistura de celtas, germânicos, e celtas, germânicos e romanos que vieram. Então, Provavelmente por isso que também algumas semelhanças na língua. sim, o inglês antigo que foi trazido pelos anglo-saxões era totalmente diferente. Ele já é misturado com o celta, a língua celta dos bretões, depois ele é misturado pela língua viking, e depois ele recebe uma grande influência do normando, que era um dialeto francês. Por isso as palavras latinas que tem em inglês. E por isso que o inglês é essa bagunça. O inglês não tem lógica nenhuma, né? Ele assimilou tudo, né? E ele foi simplificado. E aí nessa simplificação você tem essas palavras. Por exemplo, você tem inclusive pares que têm o mesmo significado em inglês. Por exemplo, você tem fraternity, que vem do latim, pelo normando. Você tem brotherhood, que é o original do inglês. Assim foi. Tem kingly e royal. Royal vem de royal. Tem todas essas coisas. Bom, então, a rigor, os anglo-saxões também são germânicos. Os anglo-saxões são germânicos, todos eles são germânicos. Então, só para falar para vocês que a Alemanha, o país Alemanha, né, que em inglês se fala Germany, né, em italiano Germania, que eles mesmos se chamam de Deutschland, ele é uma fabricação do século XIX. Eles reuniram os territórios ali, né, e deram o nome e falaram, aqui é a Alemanha. Mas isso é uma fabricação do século XIX. Na época existia o quê? O Sacro Império Romano Germânico, que havia sido fundado por Carlos Magno, que nada mais foi que a ampliação do Reino Franco, e daí o Papa concedeu a Carlos Magno a coroa de Roma. Né? E depois, na era otoniana, a parte oriental ficou conhecido como Sacro Império. Então aquela região ali, onde hoje está o território da Alemanha, da Polônia, da República Tcheca, da Áustria, da Suíça, ali tudo era Sacro Império Romano Germânico. E o Sacro Império Romano Germânico ele não era unificado. O imperador só tinha título, era meramente figurativo. O imperador só tinha poder no seu território particular, que era o arquiducado da Áustria. Não tinha votos nos outros. Nos outros não tinha poder nenhum, Apesar de ter o título. apesar de ter o título. Então, assim, havia milhares de microestados. E cada microestado tinha sua autonomia. Eram chamados principados alemães. Mas por Convém que também. não faz sentido chamar de Alemanha? Você falou, não faz o menor sentido ter unificado. Eu estou falando assim, não existe, não faz o menor sentido ter um país chamado Alemanha. Por quê? Porque os povos germânicos estão além daquilo ali. Então, a Alemanha de hoje é uma fabricação do século XIX. Porque, por exemplo, a Áustria também é Alemanha. Por que aqui é a Áustria e aqui é a Alemanha? Se fosse juntar tudo, né? Entendi. Se fosse pela etnia. Se fosse Pedaços da etnia, Suíça, pedaços da Holanda, da pedaços da Dinamarca, Bélgica, um monte de alemães. Não, se fosse pela etnia, a Europa inteira seria Alemanha. Até a Espanha, por quê? Porque a Espanha, os visigodos e os suevos foram para a Espanha. Então a Europa inteira seria a Alemanha. Agora, se fosse pela língua, você tem que incluir no mínimo a Suíça e a Áustria, e Liechtenstein, né? E partes da Bélgica, partes do Mas Luxemburgo. como se ele só recebeu o título, meio não tinha nenhum poder nos outros, nas regiões, nada? Nada, ele só tinha respeito, poder de nenhum. Lembra que eu falei que na Idade Média era tudo descentralizado? Sim. Então assim, cada senhor local
tinha total autonomia. Então, para o imperador ser Cada um. para lutar junto com ele, senão não tinha história, eu mando, eu sou o imperador, o problema é seu. Era mais descentralizado que os Estados Unidos. Muito mais. Os Estados Unidos tem um Estado centralizado. O Mas presidente tem poder nos Estados. Nossa. O imperador tem poder nenhum. Nenhum imperador tinha poder. Nenhum. O imperador do Sacro Império Romano? Nenhum. Era só um título. Era só o título dado pelo Papa. E o poder que ele tinha era, como eu falei, do território pessoal dele. Tanto é que a monarquia no Sacro Império Romano Germânico era eletiva, não é hereditária. Então o imperador morria e tinha que eleger. Ele era eleito na chamada Dieta de Worms. Então os príncipes eleitores, aí sim, havia um colégio eleitoral do Sacro Império, que era composto por um grupo de príncipes. Esse número variou ao longo da história, começou com 7, foi para 10. Há mais ou menos uns 10 príncipes ali dentro dos territórios do Sacro Império. Alguns arcebispos, parece que eram uns 4 arcebispos, uns 5 príncipes. Era mais ou menos assim. Temporais que se reuniam e elegiam o imperador. Na época do século XVI, a família Habsburgo já tinha dominado. Então, ou seja, tinha eleição, mas necessariamente era o Habsburgo que era eleito. Tanto é que na época que Lutero estava fazendo a baderna dele, morreu, né, o imperador esqueci a data, depois eu verifico. E foi eleito Carlos V. Carlos V já era rei da Espanha. Então ele é eleito imperador da Dieta de Worms, e aí ele acumula, já era rei da Espanha, ele se torna arquiduque da Áustria e imperador do Sacro Império Romano Germânico, e aí ele ganha os títulos também, como por exemplo, rei da Itália. Ele tinha o título de rei da Itália. Ele mandava alguma coisa na Itália? Não. Ele tinha o título rei da Itália. Mas, por exemplo, como que eles se sustentavam? Eles eram famílias muito ricas já? Porque acho que imposto, essa noção de imposto não tinha. Tinha noção de imposto, nem se comparava com o imposto que a gente paga hoje. Mas dentro do território tinha os impostos, porque eles eram feudos. Então os feudos são autossuficientes, eles produzem tudo o que eles precisam para viver. Então eles plantavam e tinham animais, e tinham um comércio, e aí do imposto essas famílias viviam. Mas você quer dizer, eu acho que se esse imposto ia para o rei, se ele não. Para o imperador? Pro imperador não. Só do território dele, que era o suficiente, porque o território dele era o maior. O arquiducado da Áustria era o maior dos territórios dentro do Sacro Império. Entendeu? Por isso que era arquiducado, que era dele. Não, acho que é tipo um negócio, acho que não sei se você já viu essa série Dalton Web. Sim. Que ele tem lá aquela propriedade que é gigantesca, nem eles têm noção, e todo mundo que produz lá dentro paga alguma coisa para aquela família. Tipo isso. Tipo isso. Tá. É o que a gente vê muito em filme mesmo, né? Até se mais você olhar do que aquela. E aí a arte imitando a realidade e a realidade muitas vezes imitando a arte, né? Porque assim, dá pra gente ter uma noção muito filme. Você vê a coleta dos impostos, então não sei quantas sacas, dependendo de grãos e tal, ou tantas cabeças de porco. Você produz 10 sacos, um saco pro senhor. É isso. Um saco é para a igreja, você fica com 8. Era assim. Tá? Às vezes, em muitos lugares, por exemplo, Salzburgo, o arcebispo de Salzburgo, na Áustria, ele era o presidente do colégio eleitoral. Ele, inclusive, é interessante os resquícios que nós vemos até hoje. Por exemplo, você sabe que em cada país tem o arcebispo que é primaz. O primaz é o arcebispo da arquidiocese mais antiga. Por exemplo, o primaz do Brasil é o arcebispo de Salvador. Quem que é o primaz da Alemanha? É o arcebispo de Salzburgo, na Áustria. Por quê? Porque era Império Romano e Germânico todo. E continua assim? Continua sendo. Que maravilha. Então, o primaz da Alemanha não está na Alemanha. Não está na Alemanha. Está na Áustria. Na Áustria. Porque a divisão foi feita no século XIX, depois do Napoleão, né, no Congresso de Viena. Que daí criou os dois impérios, o Império Alemão e o Império Austríaco. Jonathan, você falou agora, impressionante, porque de certa maneira era uma aristocracia, não aristocracia, como se diz, quando o governo, como o governo da Inglaterra, que deu o parlamentarismo democrático, de certa maneira, porque o rei então não era diferente da Inglaterra, o rei não era sucessório, não era hereditário, mas era então escolhido. Ele era como um papa, na verdade. O rei morria, o papa tinha um colégio que elegiam bispos e príncipes que elegiam o novo imperador. Que interessante. Que era, a família Habsburgo conseguiu o monopólio, né, ali já no início da Baixa Idade Média. Então, tradicionalmente eles elegiam o Habsburgo
e foi eleito Carlos V na época, que eu falei para você, já era rei da Espanha. Carlos V, inclusive, era sobrinho de Catarina de Aragão, esposa de Henrique VIII. Então vocês imaginam que estava tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Ele queria matar o Henrique VIII. Mas mesmo ele sendo imperador, ele não conseguiu fazer nada contra Henrique VIII. Porque Henrique VIII era rei da Inglaterra. Como é que ele vai fazer uma guerra por causa da tia? Né? Não dava, né? Não era assim. Então vocês viram como era muito. O domínio do seu senhor no seu território era absoluto. Absoluto assim, no sentido de que o outro senhor não dá pitaco, a não ser o próprio povo dele. Porque, como eu já comentei com vocês, eles não tinham recursos tecnológicos para dominar a população como hoje o governo tem. Então não tinha como ter a exploração que tem hoje. É ao contrário. Hoje o governo cobra o tanto de imposto que ele quer. Você não tem escolha, você vai comprar um pão na padaria e já vem imposto. Você vai receber seu salário, o imposto de renda já vem descontado. Naquela época não, se o nobre falasse, eu vou aumentar o imposto, pô, pera lá. Se aumentar a gente mata. Não, então não vou aumentar não. Houve, inclusive, diversas revoltas camponesas. Porque era assim, quando vinha um nobre querendo abusar muito, os camponeses falavam, dão proibição nele. Né? E assim, os camponeses eram o maior número. A arma era a espada. Então assim, por mais que o nobre tivesse um treinamento maior que o camponês, assim, 10 nobres não matam 50 camponeses com foice. Né? Eles tinham que abaixar a guarda. Então não tinha como ter a exploração que há hoje. Então essa história de que era uma exploração é um mito. É mentira. É ao contrário. Hoje o governo explora até. É a sensação que dá até uma construção para a gente achar que naquela época era inseguro. E hoje está sendo muito mais injusto do que hoje. Porque hoje o governo é a coisa correta, a gente tem que evitar a centralização do poder. Exatamente, é ao contrário. E outro, o nobre também tinha obrigações militares. Né? Então o nobre tinha a obrigação de proteger o povo. Sim. Então, por exemplo, aqueles castelos fortificados que a gente vê na Alemanha, na Europa toda, o que acontecia quando tinha uma invasão? Todo mundo ia para dentro e os nobres saíam para lutar. Então aconteceu o contrário. O povo camponês entrava e os nobres iam lutar. Fazia parte do pacto. Mas até que é que os nobres, por que eu estou perguntando isso? Porque a gente está aprendendo a Revolução Francesa, né? Nessa época que começa a mudar. Porque o rei começa a se divinizar. Tá. Nessa época começa a mudar e quando chega no século XVIII, aí cria-se sim uma aristocracia ociosa, opulenta e explorador. Não chega nem perto que é hoje, né? Mas já que é explorador. Mas não se compara com hoje também. Aí eles generalizam, né? Que todos generalizam, eles falam que isso era a Idade Média. Normal. É mentira, não. Isso é uma invenção moderna. E com a Revolução Francesa piorou. É isso que aconteceu. Você pegar, por exemplo, o Luís XIV é o grande fundador desse sistema. E de lá pra cá vem piorando. De lá pra cá vem piorando. O Luís XIV ainda assim, não só ele trabalhava no louco, como ele ia pra guerra. Ele montava o seu cavalo e ia liderar o exército na guerra. Então ele passou. Tinha que pedir para as vilas aderirem, para as pessoas o apoiarem. Quem não era nobre, que começou o alistamento. Começou na época moderna. Começou ali no século XVII, XVIII, o alistamento de civis, de plebeus no exército. Por quê? Porque as guerras começaram a crescer. Então precisava de mais pessoas no exército. Mas era pedido. Só que era pedido, ninguém era obrigado. Os 14 pediam, por favor, vamos lá, eu pago um salário bom para vocês vão ter uma vantagem, tal. Não é que nem hoje, que se eu não for, eles se matam. Desconta da pressão. Vivemos a pressão, né? Você tem 18 anos, eu fui lá, com 18 anos nem trouxa lá. Eu juro. Tive que ir, vou fazer o quê? Foi obrigado. Foi obrigado. Todos nós homens, com 18 anos, a gente é obrigado a ir lá jurar a bandeira. Bom, isso tudo para falar do contexto histórico, né? Então, são assuntos muito interessantes, né? A gente pode falar muita coisa. Então, o contexto histórico de Lutero era esse. O que era? O norte da Alemanha, aliás, toda a Alemanha, mas principalmente o norte, era um conjunto. Porque, por exemplo, no sul, você tinha um grande ducado, que era o Ducado da Bavária, que era do mesmo tamanho da região da Bavária hoje. Era o maior ducado, depois do Arquiducado da Áustria. Então, tinha o Duque da Bavária, que inclusive já havia sido, em outras épocas, eleito imperador, renomada família Wittelsbach. Mas mais ao norte, os estados eram menores e tinha mais príncipes. Havia mais príncipes. E esses príncipes, todos queriam, porque todos os príncipes tinham que pagar dízimo para a igreja. Então todos eles queriam se livrar de alguma forma
da igreja. E o movimento nacionalista estava criando cada vez mais um sentimento de ojeriza pelo clero. Por quê? Porque o clero é internacional. O Papa está em Roma. O Papa é italiano. Eu que sou um príncipe alemão tenho que baixar a cabeça para o italiano? Então, isso aí já estava sendo promulgado, propagado. E a Alemanha nunca foi, por exemplo, o pensamento tomista dos dominicanos nunca penetrou o norte da Alemanha. Então penetrou mais o pensamento nominalista. Então eles já tinham uma formação ruim, intelectualmente falando. Lá, principalmente o arianismo também foi forte. Foi forte, o paganismo. Eu falei, até pouco tempo ali no século XV, ainda havia sacrifício humano na Alemanha. O Papa Inocêncio VIII recebeu uma denúncia que estava acontecendo adoidado. Sacrifício humano na Alemanha. O que está acontecendo? Então assim, eles nunca se civilizaram completamente. Aquela mentalidade bárbara, aquela mentalidade de não vamos. Outro mito que existe é o seguinte: na Idade Média a igreja mandava em tudo, todo mundo virou católico. Não é assim. Em muitos lugares permaneceram resquícios bárbaros durante todo o tempo da Idade Média, principalmente na Alemanha escandinava. Os resquícios bárbaros eram muito fortes, essa mentalidade. Você vê isso até nos contos de fada, porque a maior parte dos contos de fada são vieram da Alemanha. É tudo história do duende, de fada, Por quê? Porque na cabeça dele é leprechaun, né? Aquelas coisas, na cabeça dele. Oi? A bruxa, né? Tudo isso, claro, tem um fundo moral nesses ensinamentos, mas a temática é pagã. Não é uma temática cristã. A temática é muito pagã. Então, o pensamento pagão era muito forte. Rituais pagãos, as superstições, isso aí era muito forte lá. Então tudo isso contribuía para não ter uma consciência cristã muito apurada na Alemanha. Então a gente está falando desse contexto histórico. E Lutero vai e começa, e ele vai estudar, ele nunca estuda a filosofia de direito, ele estuda a filosofia nominalista, que nega a nossa capacidade de conhecer a realidade. E aí que entra um ponto central na revolta de Lutero, e que, a meu ver, é a chave para a interpretação de toda a mentalidade luterana e protestante posterior, que é a seguinte: o que acontece quando você vai ler um texto? Aquele texto, ele fala algo para você da realidade. Só que se você não tem uma noção sólida da realidade, o que acontece? Você não consegue interpretar o texto corretamente. Você tenta encaixar aquilo numa narrativa que está na sua cabeça. É isso que acontece. Se você pegar, por exemplo, os dogmas católicos, todos eles decorrem de uma consequência lógica do que está no texto bíblico. Ou seja, se o texto bíblico afirma X, então você tem que ter Y e Z. Por quê? Porque é necessário. Porque a estrutura da realidade assim pede. Por exemplo, quem faz o curso de Tomás comigo, quando ela estava na aula ontem, lembra que São Tomás pega lá nos problemas e São Tomás faz isso. Ele fala assim: tem gente que fala que Deus é corpo porque está escrito na Bíblia que a mão direita de Deus fez maravilhas. Aí São Tomás explica: gente, Deus não dá para ser corpo, por isso. O que eu entendo com isso aqui então? Eu entendo de maneira analógica. Se da mesma forma que o homem usa a mão direita, que é a destra, então Deus, por exemplo, quando Deus está sentado no trono, significa que ele está sentado no trono? Não. Mas como um ser humano que tem autoridade se senta em um trono, você diz de maneira análoga que Deus tem um trono. Então, essa linguagem análoga. Ou seja, mas para eu entender isso, eu tenho que ter noção da realidade. Isso é uma coisa mais simples. Agora, quando o problema começa a ser mais complexo, quanto menos a pessoa estudou, e aí que eu digo que estudou filosofia, por quê? Porque é através da filosofia que você tem uma noção sólida da realidade, quanto menos ela estuda, mais ela faz interpretação errônea. Se o cara já repudiou Aristóteles, não tem como, você já base, tá? Mas ele não era agostiniano? É. Ia buscar Santo Agostinho. Mas interpreta que não é o rabo dele. Ele não seguiu não os caminhos de Santo Agostinho, que ele era agostinho? Não, ele deturpa. Até porque Santo Agostinho ele não tem o rigor de uma escolástica. Santo Agostinho também fala de uma maneira poética. Leia as Confissões.
É muito poético, ou seja, a margem interpretativa. Mas ele pegou Aristóteles como exemplo também? Mas ele não estudou direito. Aliás, dizem que Lutero nem Ockham não estudou direto na fonte, ele só estudou o que os professores diziam. Só que o nominalismo tem esse pressuposto de que você não conhece a realidade, ou que o conhecimento da realidade não é seguro. Se eu tenho esse pressuposto, o que acontece? Eu começo a dizer o seguinte: então todo o raciocínio que você faz em cima é falso. Então, por exemplo, a Igreja Católica, quando vem com um raciocínio em cima do texto bíblico, ele fala: não, esse raciocínio é falso. Por quê? Porque não dá para conhecer a realidade. Só dá para conhecer o texto bíblico. Porque você fala: espertão, como é que você interpreta todo o texto bíblico sem a compreensão da realidade? Aí ele apela, ele fala: a graça de Deus ajuda. É circular, ele vai falar que a graça de Deus ajuda. Na verdade é o raciocínio islâmico. Ou seja, o Islã que é assim, ele pega o Alcorão. O Alcorão é a palavra de Allah, e a gente só dá para conhecer o que Deus revelou no Alcorão. A realidade em si a gente não sabe nada. Ou seja, na verdade eles estão trocando só o Alcorão pela Bíblia. Então ele vai dizer. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo para ficar bem claro. Eu até fiz um vídeo no Instagram sobre isso, que é a maternidade divina da Virgem Maria. A Virgem Maria necessariamente é mãe de Deus. Por quê? Porque maternidade, você vê, hoje em dia as pessoas não sabem a definição das palavras. Primeiro sinal de burrice, eu não estou falando isso nem xingando, falta de estudo, né? Primeiro sinal de que a pessoa não é alfabetizada direito, ela não sabe a definição de termos. Por exemplo, você fala: Virgem Maria, mãe de Deus. A pessoa fala: mas ela não criou Deus. Eu falei: quem disse que ser mãe é criar algo? A minha mãe me criou? Não, quem me criou foi Deus. Agora, como a minha mãe me gerou no seu ventre, entre a minha pessoa e a pessoa dela foi estabelecida uma relação chamada maternidade. Então, maternidade e filiação, maternidade / filiação, é uma relação estabelecida entre duas pessoas. Em Jesus Cristo há duas naturezas, a divina e a humana, mas só há uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade, que é divina. Então, se há uma relação de maternidade e filiação entre a Virgem Maria e Jesus, há uma relação entre a pessoa dela e a pessoa dele. Se a pessoa dele é divina, então ela é mãe de Deus. Se eu nego que ela é mãe de Deus, eu divido. Eu digo que é uma pessoa humana em Cristo. E se eu disser que é uma pessoa humana em Cristo, Cristo é duas pessoas. Aí vira um absurdo, porque ele vira duas pessoas, e aí inclusive ele não pode ter remido a humanidade, porque daí só remiu aquela pessoa que está unida. Olha a consequência, eles não param para pensar na consequência. Só que quando você argumenta assim, a pessoa fala: não está escrito na Bíblia. Você poderia repetir, não é só esse último ter sido duas pessoas? Se houvesse, se a Virgem Maria, se você falar que a Virgem Maria não é mãe de Deus, ela vira, você diz, necessariamente você diz que ela é mãe da humanidade. Das duas, uma. Ou você fala que ela é mãe da humanidade de Cristo, e aí sim ela vira deusa, porque ela vira mãe da natureza humana. Ninguém é mãe da natureza humana. A natureza humana é criada por Deus. Ou você fala que é uma pessoa humana em Cristo, aí Cristo vira duas pessoas. Se há duas pessoas em Cristo, então Cristo não é uma pessoa só, ele é duas. E o Cristo humano é uma pessoa separada da pessoa divina, que deve estar junto assim, né? Estaria junto. Aí, quando Cristo morreu na cruz, ele teria salvado só essa pessoa, e não todos nós. Então eles não param para prestar atenção nas consequências do que eles estão dizendo. Eles falam: se o nome mãe de Deus está na Bíblia, eu falo: não, mas necessariamente pelo que está na Bíblia, ela tem que ser mãe de Deus. Como Trindade não está na Bíblia. Só que a Trindade está ali. O nome que você dá para se referir àquela realidade que está expressa ali. Só que como eles não acreditam na capacidade do ser humano de conhecer a realidade, do raciocínio lógico, eles falam assim: esse raciocínio lógico seu não quer dizer nada. Não está na Bíblia. 2 mais 2 é igual a 5. Tá na Bíblia que 2 mais 2 é 4? Não, então eu não acredito. É isso que a pessoa fala. Ah, mas na Bíblia não está escrito 2 mais 2 é 4. Aí você fala para a pessoa assim: escuta, mas na Bíblia não está escrito também que você tem que estudar gramática para ler a Bíblia. Como é que você vai ler sem estudar gramática? A discussão da moda, aquilo que eu tenho visto, né? Enfim, não sei. Mas mas por que batizar o bebê se Jesus foi batizado adulto? Né? Assim, é a coisa da moda agora. Sendo que não é o batista que batiza a gente. Em primeiro lugar, Jesus não precisava ser batizado. Exato. Ele só batizou para dar um exemplo e para dizer que ele se fez submisso. É para assumir a nossa condição.
Por que você batiza a criança? Porque a criança tem o pecado original, desde que ela nasce. Então você batiza a criança. A criança é santinha? Não é. Não pode ser verdade. Você nega a realidade em prol da sua interpretação. Mas os protestantes não aceitam que Jesus seja Deus? Não aceitam. Não aceitam que a Virgem Maria seja imaculada, não aceitam que ela é assunta ao céu, não aceitam que ela é mãe de Deus. Mas é que às vezes eu acho que tem uma impressão minha, tá? Eu nunca conversei a fundo sobre isso com nenhum protestante, mas às vezes eu acho que eles não entendem muito bem a questão da Santíssima Trindade. Mas não entende nada. Por quê? Você acha não, tenho certeza. Se você pegar um protestante mais estudado, você pegar um pastor mais estudado, ele entende a Santíssima Trindade, porque ele aprendeu de nós, né? Ele pegou lá o começo do concílio e leu. Agora, se você pegar o protestante comum na rua, ele não entende mesmo. Muitos são arianos. Aí você fala, Jesus é Deus, fala, não, é filho de Deus. Ariano, parabéns, você é ariano. Não teve um protestante que veio falar para mim, comentou num vídeo lá, que Jesus só se tornou Deus depois da ressurreição? Isso é uma heresia chamada adocionismo, que existia na antiguidade. Fala que Jesus foi adotado. Ô Júnior, é verdade essa história que Lutero também espalhou, que como ele distribuiu a Bíblia, né, foi espalhado que a igreja não queria que o povo lesse a Bíblia. Teve essa história, né? Não é que a igreja não queria que o povo lesse a Bíblia. A igreja fala assim, para você ler a Bíblia você tem que estudar. Sim. Não é pegar e ler a Bíblia do jeito que você quer. Agora, deu uma Bíblia para cada um, é isso aí. Nasce a Igreja Universal, nasce a Igreja Assembleia de Deus, nasce o Evangelho Quadrangular, nasce a Bola de Neve. Então, essa tem até uma que chama Bola de Neve. Bola de Neve. Tá fazendo mais sucesso. Bola de Neve Church. E é pior que existe mesmo. Pensando que é uma piada. Não existe. Eu sou uma prancha. Foi fundada por surfistas. Uma prancha de surf. Eu conheci esse quartel aqui no final do ano. Você está perdendo a oportunidade. No final do ano passado. Foi da minha igreja? Não, passado não, retrasado. Eu conheci várias pessoas lá. E tentaram me levar para a igreja. Mas eram pessoas. Outra coisa, como eles negam, olha só, a coisa vai muito mais a fundo, né? Eles estão negando ali o nominalismo nega a capacidade de conhecer a realidade. Logo, você se prende só as palavras e nega toda a consequência. Só que daí você começa a criar pressupostos que você não percebe que está criando. Porque você vai direto ao texto bíblico e o encaixa na realidade ao seu bel prazer, né? Do modo como você entende. Aí você cria o só a escritura. Aí você começa a fazer o quê? Você começa a negar os vínculos ontológicos estabelecidos entre Deus e o homem. Então, por exemplo, Lutero nega os sacramentos. Ele tira 5 sacramentos e deixa só 2, que é batismo e eucaristia. Só que na eucaristia ele já fala da consubstanciação. Por quê? Porque sequer ele não entende o que é transubstanciação, porque ele nunca estudou metafísica, então ele não entende o que é substância, né? Então ele fala que coexiste ali a substância de Cristo e a do pão na hora da ceia. Terminou a ceia, Jesus não está mais ali. Então ele não acredita na conversão da substância do pão no corpo de Cristo e do vinho no sangue de Cristo. Portanto, que ali há toda a divindade e a humanidade de Cristo. Mas tem Eucaristia? Tem. Mas não da luterana? Mas não é da forma que a gente acredita, né? Algumas têm. A luterana tem. A luterana tem. Só que eles não acreditam na transubstanciação, eles acreditam na consubstanciação. Mas o fiel comum? Comunga. Mas não é, porque não ocorre, eles são padres, né? Não é. Então ele acredita nisso. E o batismo, ele diminui o poder, a eficácia do batismo. Ele diz que o batismo apenas confirma aquilo que você já aderiu pela fé. Então você se torna filho de Deus pela fé e não pelo batismo. Por isso que uma criança não pode ser batizada. Porque a criança não é remida pelo batismo, ela é remida pela fé. Então como ela não pode ter fé, ela ainda não pode ser batizada. Então começa aí. Ou que ela só vai se tornar filha de fato. As igrejas protestantes que batizam crianças falam que a gente batiza a criança, mas ela só vai se tornar de fato quando ela aderir pela fé. Então, resume-se tudo: a fé, todo o vínculo ontológico que Deus estabelece com o homem é abolido, ele retira, ele não entende, ele não quer, e a salvação fica só a critério de você acreditar ou não em Cristo. Então para de exigir a sua adesão pessoal àquilo. Islã puro.
Porque no islamismo que é assim, você fala assim, eu acredito em Allah, pronto, você é muçulmano, você está salvo. Eles também pensam assim, basta eu aderir, não precisa da minha coerência. Por quê? Porque também o próprio Lutero não podia ser santo, ele falava que ninguém podia ser santo. Uma observação, eu vi o Bernardo Quinto comentando que muito protestante estava até se tornando muçulmano. Muçulmano, que é igual. Tanto é, por exemplo, a Península Ibérica, onde ficou muito tempo o arianismo lá, quando chegou a invasão muçulmana, muitos se converteram ao islamismo imediatamente porque ia trocar 6 por meia dúzia. Muitos estão convertendo. Por quê? Porque você não entende a trindade, você não entende nada disso. Você não entende a sua aderência pessoal, e é muito mais fácil viver assim, não? Aí eu creio em Deus, eu estou salvo. Posso fazer o que eu quiser. Aí eles apelam, eles falam assim, não, os eleitos por Deus, eles têm uma vida correta, porque Deus faz com que eles tenham uma vida correta automaticamente. Mas se eles pecam, eles não são condenados porque pecam desde que eles creiam em Deus. Ou seja, ele interrompe a educação para a santidade. Ninguém pode ser santo, então basta você crer. Basta você crer, então não tem mais a adesão pessoal e a coerência de vida com aquilo que você acredita. É coletivo, é uma coisa coletiva. Aí que tá. Ele quer dizer que é pessoal, é você e Deus, mas acaba virando coletivo. Acaba virando o contrário do que ele disse. Porque ele acusa a igreja de coletivismo. Mas é o contrário. Porque a igreja justamente prega que você tem que receber os sacramentos pessoalmente, você recebe por meio da igreja, que é coletiva. E você é salvo por meio da igreja. Mas você tem que receber o sacramento, você tem que se arrepender, você tem que ter uma adesão pessoal. Eles invertem, falam, a relação é direta com Deus, mas é só pela fé. Então acaba virando coletivo, porque, ou seja, é só você acreditar que você vai ser salvo. Divulgar isso, participar do rito social. Por quê? Porque não é a sua adesão, ou seja, a Igreja Católica diz o seguinte, olha, você pode ter fé, não tem a reforma interior exigida pela Igreja. Mas não tem pecado não para eles? Tem, só que para eles o pecado é irrelevante, porque Jesus já te salvou. Entendeu? Jesus já morreu na cruz pelo seu pecado, então se você acredita, você está salvo. A questão do matrimônio também é relativizado. Porque assim, você casa, depois você quer separar, você separa, e é isso aí. E eu fui uma vez num casamento protestante e... Porque eles não dizem que o matrimônio é um sacramento, é apenas uma união, um contrato. Contrato social. Você vê, lembra que eu falei para vocês várias vezes já do positivismo? A mentalidade de que não há direito natural, só há um contrato social entre humanos. Então o casamento vira isso também, um contrato social entre humanos. Aí fica mais fácil separar. É fácil. Como é fácil a vida? Eu achei bem burocrático, na verdade. Mas é burocrático por isso, porque é puramente humano. Engraçado você falar do casamento, porque eu ouvi na faculdade do professor de Direito falando que até 2005, por exemplo, era crime o adultério. E aí os juristas mudaram a jurisprudência de acordo com o princípio natural de que depois que uma pessoa se separa, ela quer ficar com outras pessoas. Então antes ela não pode meter chifre. Então aí eu falei, nossa, então parece que perdeu o sentido desse contato com a realidade, com a lei natural. Com a lei natural? O raciocínio. Totalmente. Como é que você se aproxima? Repete aí, que a gente... O argumento foi assim, ele falou assim, até 2005, por exemplo, era crime. Adultério. Até quando? 2005. Tá. E ele falou que mudou isso de acordo com a jurisprudência e que eles raciocinaram de que a pessoa não vive sozinha se ela se separa. Não tem lógica, alguma coisa. E aí ele falou, então se a pessoa não vive sozinha, ela vai ficar com outra pessoa. Outra pessoa casada. Seja com quem for. E aí eles raciocinaram em cima disso, não, a pessoa não vai ficar sozinha, então não dá para o Estado proibir, por exemplo, a pessoa recasar, ou sei lá, fazer o... E aí eles mudaram a jurisprudência e parou de virar crime, porque tinham problemas jurídicos com relação a isso. Mas o conceito de adultério era realmente se você já foi casado, não adianta você separar, como é que... Antes de ter a lei de divórcio, né? Porque não tinha divórcio, é só desquite. Aí depois criaram o divórcio. Com o divórcio, depois que você se divorciou, tudo bem. Mas agora eles aboliram inclusive a noção de adultério durante o casamento. Então, mas eu não entendi, quando a pessoa se separa, mas a pessoa se separou, assim, estou pensando numa coisa mundana mesmo. Eles pensaram nesse sentido mundano, né? Sem o princípio. Se eu sair de casa e
estou transando, eu já estou sozinho, já não estou mais com você, não interessa o contrato que eu tinha antes. Exatamente isso. Exatamente. É esse o raciocínio. É solúvel. Não, como o casamento é solúvel, pouco interessa se o motivo da solubilidade é a traição ou não. Exato. É isso. Alguns têm poligamia. Alguns têm poligamia, alguma seita protestante. Tem os mormons. Tem. Não, isso não é de novo. Os mormons. Os mormons mais radicais. Uma pergunta desse. Qual a diferença de esquite e divórcio? O desquite era você poder se separar da pessoa. Você podia casar de novo. Separação de corpos. Separação de corpos. E o divórcio é a quebra Divórcio do contrato. é quebra do casamento. Quebra do matrimônio. Eu perdi, desculpa. Diferença de desquite e divórcio. O desquite você pode falar novamente? O desquite era para você se separar. Mas legalmente Mas não você terminava o casamento. Agora o divórcio não termina o casamento. Encerra o vínculo. Encerra o vínculo. Que é uma noção moderna. Noção puramente moderna. Por quê? Porque vem disso, dessa mentalidade de que tudo é criação humana. Por último, o que acontece? Os príncipes, então, viram nessa oportunidade, eles que já estavam querendo se livrar de Roma, um modo deles serem a autoridade máxima da igreja no país deles e não precisar ter vínculo nenhum com Roma. E aí centralizar o poder todos deles. E o que o Lutero acaba fazendo aí, sem ele querer, mas que é consequência direta do pensamento disso, e ele teria a obrigação de prever isso? Ao tirar a autoridade da igreja de interpretar a Bíblia, ele faz o quê? Ele fala assim, cada um deve interpretar, mas o povo não consegue, tem que ser os intelectuais. Quem que regula os intelectuais? O rei, o príncipe. Então você tira da igreja e manda para o Estado. Você aumenta totalmente o poder do Estado. E aí o Estado tem o poder de criar leis. Até então o Estado não tinha o poder de criar leis, sem o aval da igreja. Agora o Estado tem o poder de criar leis, porque é o Estado que interpreta a realidade. Você vê que hoje o Estado não usa mais a Bíblia, mas ele faz isso. Ele determina o certo e o errado. O certo e o errado é que o Estado... Antigamente as leis eram determinadas pela igreja? Não tinha lei positiva. Só que a regra de vida era a igreja que dava. Não podia um senhor, um rei, falar assim, se ele resolvesse fazer alguma coisa contra o que a igreja dizia, ninguém obedecia. Código Civil, né? O Código Civil tinha que estar de acordo com a igreja. Não existia Código Civil. Não existia. É uma criação napoleônica. É contemporâneo, não é nem moderno. Código Civil é contemporâneo. Agora, as constituições é uma coisa moderna. E antes disso não existia constituição alguma. Havia leis e costumes que deveriam estar de acordo com as leis da igreja. Mas aí fizeram tudo isso para tirar, para se vincular da igreja que eles consideravam centralizadora, e aí foi para o rei. E aí agora eles querem ficar regulando o mundo inteiro, ONU, União Europeia, e não sei o que. Agora eles querem criar uma lei única para o mundo inteiro. Porque você tirou da igreja, você jogou no rei. Você jogar no rei é jogar no Estado. Então tanto faz se é rei ou é presidente. Mas aí pode ser qualquer coisa. O fato mas é o que eles fizeram lá. O Estado começou a mandar na igreja. Os príncipes começaram a mandar na igreja. Depois Henrique VIII vai fazer a mesma coisa na Inglaterra. Eu mando na igreja. É como no Reino Unido que o rei Henrique VIII. Henrique VIII falou, eu sou o soberano da igreja. Agora o que está acontecendo no mundo todo é a mesma coisa, só não é oficial. Sim. Porque uma lei que o Estado põe, a igreja tem que obedecer. O das igrejas na pandemia não era para a igreja ter aceitado. Ter aceitado. Por quê? Porque o Estado não tem poder sobre a igreja, autoridade sobre a igreja, mas ele tem poder. E ele se coloca na autoridade. Por quê? Porque criou-se essa mentalidade de que quem cria leis é o Estado. Quem sabe que é certo e errado é o Estado. Mas é que agora o que eles querem? Eles querem Estado, 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 Estado. Vamos colocar todos os Estados aqui nesse saco e criar um super-Estado. Mas é Estado, estou dizendo. Você está só suprimindo os Estados regionais para ter um Estado global. Mas é Estado. É a organização humana. É isso que Lutero contribuiu assim. Nossa. Largamente. E aí o que ele contribuiu para fazer também? Começou a ter as guerras de religião. Porque cada príncipe começou a ter a sua interpretação. Aí começou a ter guerra entre os protestantes, entre si, e com os protestantes contra os católicos. Aí começou a ter a guerra dos 30 anos. Começou a ter guerra. Isso inspirou inclusive os pensadores modernos como Hobbes, e depois qual que é o outro?
Bacon, né? E depois os iluministas da Revolução Francesa falaram o quê? A origem de todos os conflitos é a religião. Por quê? Porque eles estavam brigando por política, mas com desculpa religiosa, eles começaram a falar o seguinte: então a religião é todo o problema. E eles começaram a criar as teorias de que a religião é o que cria a origem do conflito. Mas quando era só o cristianismo... Tá, deixa eu concluir. Então a religião é a origem de todo o conflito. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um Estado, aí eles fazem pior ainda. Então a gente tem que criar um Estado que reduza toda a religião a nada, e só o Estado é o critério de verdade. Então, ou seja, eles fazem exatamente o contrário, ou seja, vamos fortalecer mais o Estado ainda. A religião vai ser Estado. Porque a religião vai ser, ou seja, o motivo das guerras foi o quê? Foi ter dado mais poder para o Estado e colocar a igreja por baixo do Estado. Aí ele chega e fala assim: o problema é a religião, sendo que eram os Estados que estavam criando guerra. Então a gente vai abolir a religião e criar um Estado mais forte ainda. E vamos ter a religião do Estado. Não, o Estado é a religião. E aí tem umas coisas. Ou seja, a mesma coisa que a pessoa fica doente, você chega e fala para a pessoa assim: a pessoa tem diabetes, aí você dá um pudim para ela, aí ela fica doente. Olha, o problema é que está faltando açúcar. Vamos aplicar uma injeção de glicose na veia? É a mesma coisa, para curar. Foi isso que aí a pessoa morre. Ai, meu amor, feliz. Morreu por falta de açúcar. Demos um pouco de glicose para ela. Mas é esse o raciocínio. Mas não é esse o raciocínio da repórter. Uma vez eu vi na televisão, em 2020, quando morreu o Tarcísio Meira. E a repórter falou assim: veja, o Tarcísio Meira tomou 2 doses da vacina e morreu. Por isso é tão importante a gente se vacinar. Ela disse isso mesmo, conclui o contrário. Esse é um exemplo de... É clássico. O raciocínio apodrecido. Sem lógica. Ela não consegue mais raciocinar. Por quê? Porque o Estado e a ciência, que não é a ciência, são cientistas, falaram que a vacina salva. Então, se o Tarcísio Meira tomou 2 doses e morreu, porque faltou a terceira. E como você não pode conhecer a realidade por observação, é impossível, você tem que acreditar nos especialistas e no Estado. E essa frase de marketing também é muito simbólica. Vacina salva. Vacina salva. Salvação. É tipo, gente, onde estamos? Não, e aí hoje tem uma coisa. Projeto de marketing, mano, totalmente. Não é Que é, por importante, exemplo, não. Vacina salva. salva. Norte, China, o que acontece? O chefe de Estado é o rei, né? Não é Deus? Deus. É Deus? É Deus. O rei nunca teve o poder que o presidente da República tem. Nunca teve. O dia do aniversário. O rei, pera lá, o rei, nenhum rei teve o poder que o presidente dos Estados Unidos tem. Se você pegar a Coreia do Norte, ali é Deus. É o poder de um Deus, um semideus. O Kim Jong-un. Não é nada, cara. E também os gastos, né? Que eu vejo que o pessoal fica criticando monarquia. Mas não se compara. Nunca chega. Não se compara o gasto que você tem com uma monarquia natural, é o gasto que você tem com uma república. E isso sem falar o roubo, tá? Se você tirar todo o roubo, mesmo assim o gasto é tipo 10 vezes mais. É senador, é assessor do senador, é verba de gabinete, é não sei o que, é bolsa terra para senador, ou seja, vai inchando o Estado de tal modo, e de onde que vem esse dinheiro? Do nosso bolso. Então a gente tem que trabalhar mais para pagar os níveis estadual e municipal. Municipal, estadual, federal, tudo. Ele falou que esse negócio de lei, essas coisas, não existia antes. Era um negócio feio das regras, mas como é que se respeitava assim? Pelo costume. Mas era pouca gente, né? Era mais fácil de Mas tinha a lei natural, sempre teve, né? Costume, não tem essa história, não tinha nada escrito. Não precisaria não, né? Não tinha nada escrito para falar que você não pode matar o vizinho, tipo, roubar a galinha do vizinho. Né? Você não pode. É interessante que é daí, eu tive uma conversa com o meu irmão, né? E é daí que vem toda a riqueza que existe basicamente. Ele estava refletindo com o meu irmão sobre isso e ele falou: toda a riqueza que existe hoje da economia vem do princípio da boa-fé, que é o respeito à lei natural. Apesar de todos os problemas que tem, corrupção, etc., vem do desrespeito. Vem desse simples princípio da boa-fé. Se eu assinar alguma coisa. Porque quando você cria leis, você só ajuda o bandido. Presta atenção nisso. Quando você cria lei, você só ajuda o bandido. Por quê? Porque o bom não precisa de lei, sabe? E o bandido não respeita. Então você cria lei, você faz o quê? Você impede que a justiça chegue no bandido mais rápido ou eficazmente. Já parou para pensar nisso?
Não, teve. Porque, por exemplo, todo mundo, quem é bom, não entra na casa do vizinho para roubar as coisas do vizinho. Sei. Aí você cria uma lei lá, não pode roubar o vizinho. Aí quem não. Só que quando você tinha só o costume, se alguém entrasse na sua casa, você desse um tiro na cabeça, Bom, resolvido. agora entra o cara na tua casa, dá um tiro na cabeça, tem que fazer um puta pra você, vai preso. Tem os direitos humanos. Vê os direitos humanos do bandido. Ou seja, a lei só defende o bandido. Não, e tem umas coisas que não fazem sentido. Eu lembro quando o Haddad era prefeito, que ele proibiu a comercialização de patê de fígado de ganso em São Paulo, na cidade de São Paulo. O que aconteceu? Numa cidade próxima, sei lá qual que era, o restaurante explodiu de reserva porque as pessoas ficaram. Nunca experimentei, nunca nem pensei nisso. É proibido. É proibido, é mais gostoso. A galera foi na cidade vizinha para provar o patê de fígado de ganso. Vocês sabiam, inclusive, que antigamente na igreja tinha uma norma que os padres aprendiam? É que quando fosse fazer homilia, por exemplo, não era para falar de adultério, de fornicação, essas coisas. Era para falar só na confissão. Por quê? Porque você começa a falar, você estimula as pessoas a fazer. Mesmo se você falando contra, você estimula a fazer. Então assim, a regra é, você não fala nada. Quando chegar o problema na confissão, aí você instrui na confissão. Por quê? Porque você começa a pregar contra, acontece que não fica pro Deus. Na missa, você diz. É na missa não podia falar. Entendi. Por quê? Porque ao falar, você estimulava. De alguma maneira Você estimulava. Por exemplo, ninguém falava, o pai não falava nisso, olha, não pode, né, ficar olhando a mulher vizinha, né. Ele não falava. Por quê? Porque ao falar isso, a pessoa falava, opa, pera lá, deve ser interessante. Um raciocínio aqui também com você e com vocês. Eu estou entendendo então que Lutero auxiliou, ele otimizou essa questão na Idade Moderna da formação dos Estados, de certa maneira, né? Pelo pensamento, pelo que ele... As consequências do que ele pensou. E de certa maneira, daria para pensar se isso foi bom ou ruim, a formação dos Estados. Por quê? Porque eu fico pensando assim, em primeiro momento, de repente, a convivência humana antes era melhor, apesar do filme mostrar que no feudo era terrível. Mas, exato. Então, quer dizer, a história que contam pra gente não é mesmo. A gente precisa tomar cuidado. Mas aí chega hoje. Hoje o que eu percebo é uma certa guerra contra o nacionalismo ou a nação. Então o que eu quero dizer é que para vocês, estou tentando também o meu raciocínio, tentar montar ele de uma maneira lógica. E esse combate à nação e ao nacionalismo vai nesse objetivo de formar um Estado único, um Estado global, uma comunidade europeia que não é europeia, é o globalismo. E isso é péssimo, porque aí você vai ter alguns burocratas dizendo para você se você pode ir ao banheiro ou não, né? Ou que cor, que é a roupa que você vai usar. Cada um tem sua cultura. E você vai tirando bom, o que eu quero dizer é o seguinte, então, hoje se combate o nacionalismo ou a nação e querem eliminar isso, mas ao mesmo tempo é importante a gente poder hoje manter essas nações. Entende? Então, a questão é o seguinte, eu também entendo que é o seguinte, tem uma diferença entre nação, Estado. Então, uma coisa é a nação que é construída em cima de valores, de convívio, de cultura. A realidade. Né? Nação é realidade. É uma E realidade. o Por que problema a é o nação Estado. germânica Então, não você existe? entendeu o seguinte, é que esse movimento de criar as nações é o que antecedeu o atual movimento de centralização de tudo. É o mesmo movimento, entendeu? É o desdobramento. Entendeu? Porque a soberania local, ela só existe quando não há ideia de um Estado centralizador. Quanto mais Estado você tem, mais poder você dá para o Estado, mais aquele Estado vai querer acumular mais poder. O problema é o Estado. Entendeu? Então a questão é a seguinte, a questão é que hoje a vontade de abolir as nações é um desdobramento da criação das nações que quis abolir a igreja e quis abolir a autoridade local. Entendeu? Sim. É um desdobramento. Mas as nações já existiam. O primeiro conceito de nação e Estado. Nação, O conceito de Estado-nação. nação não se confunde com o conceito
conceito de Estado. Monarquia nacional. É monarquia nacional. A nação francesa, sob Luís IX, é uma coisa. A nação francesa, após a Revolução Francesa, né, de 1789, é outra coisa. Até o Estado francês. Você tem aliás, o nome nação também é moderno. De povo francês. Sim, é o povo. O povo francês de Luís IX é um, o povo de Luís XIV é outro, e o pós-revolução é outro. Entende? Porque em Luís IX você não tinha noção de Estado nacional. Você tinha o rei dos francos. É o povo franco que por isso o Brasil nunca foi colônia. Entendeu? Porque Portugal era aqui, Portugal era Macau, sim. Portugal era a África. Aqui é Portugal. Aqui é Portugal. Sim. E. Peraí, como? Não, o Brasil não era colônia, era visto como extensão. O Brasil nunca foi colônia, o Brasil é Portugal. Tá, entendi. Reino ainda mais Portugal. Reino ultramarinos. Não, era reino. Tudo isso. Era reino de Portugal. Portugal. Terras de além-mar. Terras de além-mar. Isso é uma reflexão que eu tive, que eu cheguei a ler. Por exemplo, uma das listas das virtudes da justiça, uma das virtudes da justiça menor é o patriotismo. Patriotismo, não nacionalismo. Patriotismo, Aí eu fiquei pensando, mas o que é esse patriotismo, entende? Por causa justamente dessa pergunta que ele está fazendo. É a fidelidade, aí sim, ao Estado que você nasceu. Sim, Mas não a idolatria dele. Porque a igreja, ela põe para todas as nações um amálgama. É uma igualdade. Todas as nações. Ela vai formatando cada povo também. É que cada povo vai sendo formatado. Então é que está. A nossa pátria, na verdade, é a igreja. Sim. Nossa pátria verdadeira. Agora, existe por necessidade a organização civil. E aí tem um Estado local. Esse Estado local precisa ser respeitado até certo ponto, no que diz respeito à organização social daquele Estado. Aí eles já não queriam nem essa influência. Eles não queriam nada da igreja. Eles queriam poder absoluto. É o poder absoluto, porque você vê que isso cria o racismo, inclusive, porque é a minha nação e a minha identidade que é única. Eu não sou ser humano, eu sou alemão. E eles não perceberam que o povo da... Quer dizer, eles falam eu sou ser humano, mas o ser alemão sobrepõe o ser humano. Porque o ser alemão, o ser inglês sobrepõe o ser humano. O ser italiano, o ser alemão sobrepõe eu ser católico, eu ser alguma outra coisa. E na verdade você tem que ser primeiro o que você é. Católico. Primeiro você é ser humano, depois você é católico, depois você é italiano. Era essa a ordem medieval. Humano, católico. Não, primeiro ser humano. Primeiro você é um homem, depois você é um católico, depois você é um cidadão italiano. Olha, cidadão do Ducado Parma, que tem em comum com os outros ducados a língua italiana, a etnia italiana. Há uma identidade. Por exemplo, eu tenho meu primo que mora lá não sei onde, em Pindamonhangaba. Eu tenho uma identidade com ele, nós somos da mesma família. Agora, ele não manda na minha casa, eu não mando na casa dele. Ele tem a casa dele, eu tenho a minha casa. E a minha casa é onde eu mando, só que eu mando considerando que os membros da minha casa são seres humanos e são católicos. Aí depois eles são membros da minha casa. Agora, e o próprio povo, o italiano daquela época, ele era o que era também porque foi sendo educado no catolicismo ao longo de muito tempo. Então, faz parte de herança. Agora no Estado moderno receberam uma herança e jogaram fora. O Estado moderno é o seguinte: primeiro eu sou italiano, né? Eu sou francês, depois eu sou ser humano, depois eu sou católico. Aí eles mataram a fonte do que civilizou o povo. É inversão macabra, por quê? Porque você só pode ser católico porque você é ser humano, você só pode. Claro, aí você pode se identificar um pouco, mas a igreja é a sociedade de Cristo, é a cidade de Deus. Né? Então a sociedade de Deus, ela está acima da sociedade civil. Eles fazem inverter. E aí foca ainda mais no Estado. Mais no Estado ainda. Vira hoje. Porque eu estava pensando nesse sentido, tem uma força enorme. Esta questão de você, por exemplo, se doar, ter essa virtude do patriotismo, se doar pelo bem comum. Pelo bem comum da sociedade. Então tem uma força gigantesca, né? Você leu lá os escritos lá, na época do nazismo, as pessoas se doando, né? Coisa assim, absurda. Se deixar. Pelo Estado. Mas isso tem que ser encaminhado dentro de
uma tradição, de uma... Deixaram de fazer sacrifício humano, ser bárbaro. Voltou tudo. Né? Agora falou, não preciso mais de você. Aí regrediu. O que é o nazismo da sacrifício humano? Mas hoje ainda é assim. Por exemplo, se o Brasil entra em guerra com a Bolívia, por motivo nenhum, o Estado quer obrigar toda a população a entrar em guerra com a Bolívia. Isso é sacrifício humano. Não deixa de ser. Até justamente quando estava relacionado ao nazismo, porque o Hitler, ele era austríaco, mas tem a questão de que ele foi... A Áustria é a Alemanha, e a Alemanha é a Áustria, porque é o mesmo povo. Então, mas falava aí ele foi, como é que era o título dele lá? Führer da Alemanha, mas é por causa disso. Ele alegou que tanto é que a Áustria foi anexada à Alemanha na Segunda Guerra, né? Ele alegou que a Áustria e a Alemanha é a mesma coisa, porque era a mesma raça. Era a mesma raça. Ele dizia que era a mesma raça. Coisa que não faz sentido. Então a França também teria que ser. Porque a raça, os francos também são povos germânicos. Só não falam alemão. Na verdade ele foi para a língua, né? Suíça e Áustria falam alemão, então é alemão. Só que ele falava raça. Só que, como eu dizia, tinha a disputa ali entre a França e a Alemanha. Teve a Guerra Franco-Prussiana, que a Prússia saiu humilhada. Então tinha o revanchismo contra os franceses. Então ele começou a falar que a França era outra coisa. A Inglaterra era outra coisa. Manipulou a realidade. Tudo uma coisa. Com o interesse dele. Havia o argumento ainda de que alguns até alegaram isso, mas falaram, não, mas aqui a gente não manteve raça pura. Mentira também, teve mistura com os celtas, teve mistura com os romanos. Lembrei que eu tentando foi que depois, se terminasse, eu ia mandar uma mensagem para você. Como é que a gente pode explicar então? Eu sei que são coisas separadas, não sei, mas como é que eles conseguiram, os alemães, e mesmo os povos mais do norte ainda, que eu tendo a acreditar que os mais do norte eram ainda mais bárbaros. Mais bárbaro, Mas mais pro nome é bárbaro. Mais bárbaro ainda. Então por alguma coisa eu tenho essa percepção. Que eles conseguiram ter um desenvolvimento tão grande hoje. Economia, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não apenas economia, eles conseguiram uma organização social na base da lei do cão, né? Na base da obediência. Porque, por exemplo, Suécia é o país mais tão socialista quanto a Coreia do Norte. Dizem que a Finlândia é ainda mais, sabia? Então até que agora na Suécia está caindo a taxa de natalidade de tal modo que não é nem mais a questão da pessoa não quer ter filho. Os homens estão com medo das mulheres. Porque agora está assim na Suécia, se uma mulher chegar, por exemplo, eu saio com uma mulher, transo com ela, amanhã essa mulher resolve me denunciar por estupro, eu vou preso. Então agora, eles estão, sem brincadeira, os homens estão saindo com um atestado assim para a mulher assinar antes. Não estou sendo obrigado a transar. Então os homens estão ficando com medo, porque qualquer coisa, se eu falar oi para uma mulher, ela falar que é assédio, eu vou preso. Você é na Suécia? Na Suécia. Que coisa. Não pode falar oi para a mulher. E é na Suécia que eles matam os bebês procedimental? Sim. Lá isso é eutanásia. Que matam aborto. Com dano, eles matam? É verdade. Sem ter autorização do Estado para matar bebês. Abortar. Não, já está autorizado. Então, bebê. Você vê, isso tudo é pagamento, eugenia. Você vai limpando a raça. Então, idoso mata. Por exemplo, lá na Holanda, já está assim agora. Por exemplo, o fulano tem pai idoso. Está doido para receber herança do pai. Ele tem autorização. Ele entra com o processo para eutanasiar o pai. Mas, Jonathan, pessoal, isso está terrível mesmo. Tem outro país que eu acho que, infelizmente, está se tornando. Oi? Canadá, está horrível. Exatamente. Canadá está igual. Eu vi uma. Canadá já está tendo eutanásia para pobre. Eu vi essa reportagem do vídeo, eu não me recordo aonde, mas era uma ex-militar, uma mulher, que por uma razão que eu não me recordo, acho que não sei se foi em atividade, ela ficou com uma certa paralisia, eu acho que era da perna para baixo apenas, e ela solicitava que ela estava no direito das
Reis e solicitar uma rampa para casa, né? Isso, para a escada, né? Para a escada. E ela solicitava, ia navegar foi uma coisa de 2, 3 anos, né? Foi um tempão. Um tempão, aí a última que ela recebeu, ela, mais ou menos assim, ela recebeu o contato e falou, olha, tá difícil aqui, você tá sofrendo, então solicita a eutanásia em 2 meses. Assim, ela falou que ela falou assim que ela ficou sem palavras. Ela ficou sem palavras. E eu, quando vi aquilo, eu fiquei. Eu só quero ter qualidade de vida, né? Tipo isso. Não, mas lá no Canadá, um homem, porque ficou pobre, ele estava pedindo eutanásia e ele ganhou. Isso é mais rápido isso. Porque ele perdeu o emprego e ele falou assim, olha, é melhor morrer do que morar na rua. E ganhou. É verdade isso? Que coisa. Sim, tem reportagem. Então você está nesse nível de barbárie. Ou seja, você cresce economicamente, que nem a China não cresceu economicamente. Bom, mas a China... Quando você escraviza a população, claro, na Europa não houve essa escravização, mas há essa mentalidade de vamos trabalhar porque é dinheiro, então vamos fazer dinheiro. Claro, isso é uma disciplina que o brasileiro não tem, porque o brasileiro ele consegue ser bárbaro e preguiçoso ao mesmo tempo. Então o brasileiro é pior ainda, porque aqui ele é bárbaro, mas também não quer trabalhar. Os povos europeus eles já são mais inteligentes nesse ponto, ou seja, eles sabem que é a lei do cão, mas estamos aqui no mundo, tem que trabalhar. Tem até uma reflexão sobre isso, que no... Tem um historiador chamado Lavo Citor, eu li um livro do Rodney Stark, que ele escreveu um livro chamado Vitória da Razão, falando do catolicismo, do cristianismo, como uma religião racional, por excelência, e que gerou impactos, ajudou a formar o Ocidente, inclusive economicamente. Foram mercadores italianos que foram para a Holanda, por exemplo. Foi o protestantismo que gerou, é uma tese só dele, não importa, mas foram o que nasceu no ambiente católico, partidas dobradas contra a unidade, que teria sido levado por católicos da Itália para os Países Baixos e houve ali um desenvolvimento comercial. Pode ser. Teria nascido na Itália. É porque você tem que fazer uma diferença. A gente fala isso, não? Olha, o protestantismo pegou fogo no norte da Europa. Por quê? Porque o catolicismo chegou lá tardiamente. Porque chegou o Império Romano tardiamente. Então, o catolicismo não se arraigou profundamente, mas essa parte civilizacional que permitiu o desenvolvimento científico, tecnológico e financeiro, isso se arraigou pela Europa inteira. Se arraigou porque é mais fácil. E aí não vem com aquela história que Portugal e Espanha são pobres, porque não são. Né? O mundo foi descoberto por Portugal. Portugal era a ponta da tecnologia no século XVI. Século XVI e XVII era Portugal e Espanha. Acabou. A Inglaterra não era nada. Eles eram os piratas sem eram os piratas. E daí eles começaram a convilhar Portugal e Espanha e eles conseguiram. É que a vencida armada não chegou lá, assim. Não chegou, infelizmente, né? Era o melhor. Se tivesse chegado lá, cortado o pescoço de Elizabeth I. E falou, não, devia ter cortado o pescoço daquela vagabunda. Se tivesse cortado o pescoço da Elizabeth I e colocado e dado para a Espanha, nossa, teria resolvido. Mas nós teve um problema. Sorte incrível. Nossa, porque ela que perseguiu a igreja na Inglaterra. Foi Elizabeth I. Eu vou só pedir permissão para vocês, eu vou para a missa. Claro. Mas quem quiser ir à missa agora é 6 horas, tá? Se alguém vai? A gente já encerra, a gente continua a nossa conversa tradicional na padaria, tá? Obrigado. Nada. Fazer a foto. Aquelas confissões que o Agostinho falava, falando lá atrás, dentro da memória dele, do tanto que ele chorava, ele dava atenção aos outros. Eu até confesso isso daí. A gente nasce com o pecado original. Né? Inclusive o rei Davi fala isso no Salmo 50, e pecador minha mãe me concebeu. Ou seja, eu fui concebido pecador. Então por isso que eu preciso ser batizado o quanto antes. Aí vem os idiotas, mas no evangelho batizava os adultos, lógico, a igreja tinha acabado de nascer. A pessoa não estava batizada, você batizava adulto. Lógico, exatamente. Não é? Teve um outro que falou assim, em nenhum momento Jesus chama Maria de mãe na Bíblia. Então porque não está escrito lá que ele chamou de mãe, ela não é mãe. Não, Mas, Jonathan, até eu que falo que a igreja começou, estava batizando os adultos só no primeiro século? até hoje?
Se um adulto não for batizado. Não, mas não batizava criança. Desde o início. Desde o início, inclusive está na Bíblia. Famílias inteiras foram batizadas. Então chegava lá a família inteira, batizava o pai, a mãe, as crianças, todo mundo. Desde o início. A família inteira foi batizada. Essa família inteira foi batizada, consequentemente. Só que aqui tá, eu costumo brincar que esse raciocínio dos protestantes é igual o lacre do suco, né? Está escrito assim no lacre do suco: se tiver violado, não beba. Aí ele abre e não bebe. Está violado? Aí você fala para a pessoa: não, mas é só se vier. Não, está escrito aqui, ó, se tiver violado, não beba. Ele abre e não bebe. É o mesmo raciocínio, vocês percebem? A pessoa não consegue entender que para ela concluir aquilo tem que ter algo antes e tem uma consequência daquilo. Tudo isso que a igreja você vê, ninguém foi louco o suficiente para falar em sola escritura até essa época. Falar em sola escritura, né? Ou seja, é só a Bíblia até essa época. Por quê? Justamente porque a interpretação da Bíblia depende da noção da realidade e da tradição. Nenhuma heresia antes falou disso. Só a escritura não. Nenhuma foi louca o suficiente. Ou seja, a sola escritura só é possível depois do nominalismo. Depois do nominalismo. Pela falta de noção da realidade. Vocês entendem? Por quê? Porque assim, não basta só ter noção da realidade para poder interpretar a Bíblia. Ainda que você seja um filósofo exímio. Você também precisa da tradição. Por quê? Porque mesmo você tendo boa noção, o texto bíblico ainda dá margem a interpretações que não são coerentes. Porque assim, 10 interpretações são absurdas. Essa você elimina com lógica, noção e tal. Mas mesmo você eliminando as absurdas, continuam algumas que são coerentes com a realidade. Por exemplo, arianismo. Não é um absurdo. Arianismo foi o quê? O arianismo negava a divindade de Cristo. Dizia que Jesus era superior aos anjos, mas é criado por Deus Pai. E de fato, se você lê o texto isolado, você não conclui. Não dá para saber com certeza que é a Trindade. A consubstancialidade do Pai com o Filho. Isso aí é só pela tradição que você entende. Porque tem trechos ali que São Paulo fala: Deus é Jesus Cristo. Então, pera lá. Se é Deus é Jesus Cristo, então Jesus é um, Deus é outro? Ou quando Jesus fala: o Pai é maior que eu. Pera lá, se o Pai é maior que ele, então em que sentido? Né? Então, é necessária a tradição. Quando você fala tradição, são os doutores. A tradição da igreja. Vem dos apóstolos, pela igreja, pela hierarquia. Os espíritas não vão lembrar disso. Por exemplo, quando Jesus fala, os espíritas gostam de falar que Jesus aprova a reencarnação porque ele fala que Elias já voltou. E Jesus fala: e Elias é João Batista. É óbvio que não é reencarnação, né? Mas se você pegar o trecho isolado, dá margem. O que ele está querendo dizer? Então assim, ou quando nos Salmos fala: o nosso Deus é muito maior que os outros deuses. Pera lá, então há outros deuses? Né? Então assim, ou no Gênesis em nenhum momento fala que é o demônio que tenta Adão e Eva, fala que é a serpente. Peraí, a cobra? Não, é óbvio que é uma figura de linguagem. Então tudo isso mostra que é loucura você tentar usar. É impossível a Bíblia interpretar assim mesmo. Só que Lutero, ele não percebe, ou melhor, não quer perceber que ao criar a sua escritura, o que ele está fazendo na verdade? Ele, pela ignorância dele, ele está lendo a Bíblia de um jeito, com a mentalidade nominalista, e está fazendo uma interpretação, está criando uma tradição. E ele está rebatendo a tradição que ele cria com a tradição da igreja. Aí ele fala: não, isso aqui que a igreja está dizendo, eu não encontro fundamento aqui. Por quê? Porque a interpretação que ele está fazendo não encontra fundamento no que a tradição está dizendo, em vez de ele ir lá estudar a tradição. E aí ele cria, e já Lutero em vida, houve o famoso debate de Leipzig, na Alemanha. Em Leipzig, ele já foi contestado por outros, porque eles pegavam o mesmo trecho, cada um interpretava de um jeito. Já começou ali. Com Lutero em vida, porque é óbvio, se você rejeita a tradição, o texto vai dar margem a várias interpretações, porque o texto em si é polissêmico. E se o texto é polissêmico, a interpretação é múltipla. Então já começou ali a discussão sobre a interpretação correta da Bíblia. E aí o que acontece? Faz o L. Faz o L. Começou ali. Lutero. Faz o L. E aí o que acontece? O Lutero e os seus seguidores
Olha só como é impossível as coisas que ele defende. Ele falava assim: todo homem, todo cidadão, qualquer indivíduo tem o direito de ter a Bíblia para conhecer a palavra de Deus diretamente. Aí você vai lá dar a Bíblia para todo mundo, para o açougueiro, para o ferreiro, todo mundo vai interpretar a Bíblia, tá bom? Aí os doutores começam a discutir entre si, os especialistas. Aí eles começam a alegar coisas do tipo: não, mas pera lá, para interpretar a Bíblia você tem que ir no original em grego, para gente solucionar esse problema aqui. Aí o outro: além de ir no original em grego, a gente tem que estudar a cultura judaica para saber o que eles queriam dizer. Aí eles falam: mas o Antigo Testamento é hebraico, tem que saber hebraico também. E aí o povo comum consegue discutir isso aí? Então só a escritura, o Lutero tira da mão da igreja e joga para o povo, aí tira da mão do povo e joga para os intelectuais. Aí forma-se uma elite de intelectuais que só eles podem interpretar a Bíblia. Ou seja, criou-se um novo magistério. Aí vem esse monte de traduções, vem esse rolo. Porque outra coisa, palavra muda de sentido. Como é que você vai saber o que o salmista... Você pega lá o trecho em hebraico, o negócio foi escrito em 500 a.C., em 1000 a.C., o que ele queria dizer com aquela palavra? Exatamente. Sem a tradição, você não chega a conclusão nenhuma. E não tem mais como conseguir isso, né? Porque ela se perdeu. Inclusive a língua hebraica se perdeu. A língua hebraica que nós temos hoje é uma reconstrução. A língua hebraica que Moisés falava, por exemplo, não existe mais. Ela se perdeu no cativeiro da Babilônia. Então no cativeiro da Babilônia eles passaram a falar outra língua, eles começaram a falar aramaico, que é uma língua siríaca. Então Jesus não falava hebraico. Na época de Jesus ninguém falava hebraico. O hebraico era só Bíblia. Então você não sabe nem, porque por exemplo a gente fala que na Bíblia está escrito Yahvé, né, o nome de Deus. Especula-se que seja Yahvé. A pronúncia correta ninguém sabe. Por quê? Porque hebraico não tem vogal. Hebraico é só consoante. Então como é que forma o som ali? Era só na língua falada que você sabia. Então, aí veio o testemunho de Jeová, tem que chamar Deus de Jeová. Vai tomar no seu cu. Não sabe nem o que significa a letra. Você vem falar para mim? E essa coisa de interpretação da palavra e tal, eu já ouvi, por exemplo, a respeito do que Jesus falou para Pedro, né? Você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Que galo? Né? Galo. O que era o galo? Aí era uma corneta. Lá que tocava, era o galo que cantava. Até nisso tem uma discussão. Até nisso. Tanto é que os protestantes da maior cara de pau falam que quando Jesus falou: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, ele não está falando de Pedro, está falando de si mesmo. Pera lá, mas está escrito: tu és Pedro e sobre essa pedra, não, a pedra é Jesus. Vai forçar assim, né? Por quê? Porque eles estão manipulando, eles estão fazendo um malabarismo com a tradução. Aí eles interpretam da forma como querem. Assim, eles negam toda a depuração que a igreja veio fazendo desde negam, eles falam assim: você só vai ler a Bíblia. O Septuaginta. Eles negam a Septuaginta, inclusive. Fala que o cânon, por isso que aí Lutero ele fala um pouquinho de merda, né? Ele vai querer investigar qual é o cânon judaico. O cânon judaico não inclui certos livros que estão na Septuaginta. Aí ele nega a Septuaginta. Aí ele tira 6 livros da Bíblia. Os Macabeus, por exemplo, Judite. Ele tira. Inclusive quer tirar o livro de Tiago. Ele só não tira porque os companheiros deles não querem. Por quê? Porque no livro de Tiago está escrito lá: nós não somos justificados só pela fé, mas pela fé e as obras. E São Paulo fala em Efésios: somos justificados só pela fé. Aí ele quer tirar Tiago. Ele fala: pera lá, mas Tiago é apóstolo. Fala assim para ele: como que Tiago está errado?